Bom dia a todo mundo. Estou muito feliz em receber todo mundo aqui nesse nosso webinário. Ele faz parte do primeiro Festival de Inverno Franco-Alemão, Realidade Virtual e Culturas Imersivas. E esse festival tornou-se possível graças a um edital que a Aliança Francesa de Brasília e o Goethe-Zentrum Brasília ganharam junto ao Fundo Cultural Franco-Alemão, criado pelos Ministérios das Relações Exteriores dos nossos dois países. E nós estamos muito orgulhosos, conseguimos muitos patrocinadores, as embaixadas dos nossos dois países, a delegação da União Europeia, a GIZ, Sociedade Alemã de Cooperação Técnica, também o SESC, DF, as empresas Cientic e Vertec, que são nossas parceiras no primeiro festival. E estamos também gratas ao apoio da Sétima Cinema e ao escritório de Quebec, em São Paulo. E principalmente estamos muito gratos aos estudantes e professores do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Brasília, que criaram a bela identidade visual do nosso festival, por meio do projeto Biro de Criação, coordenado pelo professor André Ramos. E agradecemos ao professor Henrique Moreira, coordenador do curso de Comunicação do CIUB, e aos professores Júlia Mas e Roberto Lemos. E, por fim, agradecemos, é claro, às colaboradoras e colaboradores das nossas instituições da Aliança Francesa de Brasília e do Goethe-Zentrum Brasília. Nós desejamos um ótimo festival, um ótimo webinário, eu quis dizer, e quis convidá-los e les às demais atividades do nosso festival, que vocês podem checar nos sites das duas instituições. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos, muito obrigada pela presença. Antes de começar, eu queria só verificar que todos acionaram a possibilidade de interpretação, de tradução simultânea no Zoom. Na barra abaixo do Zoom, vocês vão encontrar um pequeno ícone, um globo, e vocês podem selecionar a língua de preferência, português, francês ou inglês. Eu estou no canal em português, só verificando então que todos me ouvem, todas e todos me ouvem. Por favor, selecionem o canal de preferência. Bom, meu nome é Isabela Maia, eu sou gerente de projetos da Agência Francesa de Desenvolvimento. Muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada pelo convite para moderar o evento de hoje. Apenas rapidamente, talvez para aqueles que não conheçam ainda, eu gostaria de apresentar muito rapidamente a AfD. Nós somos o Banco Público de Desenvolvimento Francês, atuamos no Brasil desde 2007, apoiando projetos e políticas públicas do governo federal e dos governos estaduais e municipais, bancos e empresas públicas no Brasil. E no âmbito do nosso esforço, então, de promoção do desenvolvimento sustentável, um dos aspectos essenciais para nós é o da promoção da igualdade de gênero. E por esse motivo, a nossa agência aqui em Brasília, no Brasil, tem procurado se aproximar de especialistas do tema, tanto no setor público quanto no setor privado, na sociedade civil, para entender, então, quais são os principais desafios que precisam ser enfrentados para a promoção, para que a gente possa chegar à igualdade de gênero. E para a gente, logo de início, ficou muito claro que a gente não poderia entender essas questões de gênero no Brasil sem levar em conta alguns critérios como raça, classe, orientação sexual, enfim, dentre outros diversos aspectos que as nossas especialistas conhecem muito bem e podem apresentar melhor para vocês hoje. E isso se dá nos mais diversos setores da sociedade, inclusive no acesso ao mercado de trabalho, que será o tema das nossas discussões hoje. E por esse motivo, para mim, é um grande prazer mediar essa conversa sobre gênero. Eu sou também o que a gente chama de referente para os temas de gênero da agência, e a gente vai fazer essa conversa sobre gênero, trabalho e interseccionalidade com a participação das colegas Nikita Davan, Edilza Sotero e Gisele Ziglac. E eu vou deixar que cada uma delas se apresentem no início das suas falas. Então, só para reforçar, a gente tem disponível a tradução simultânea
para o português, vocês podem ativar clicando no ícone de globo. E eu peço também que vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas diretamente na ferramenta de perguntas e respostas ou por meio do chat. Eu só acho que tem alguém com o áudio aberto. Acho que deu certo agora. Então, lembrando, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas diretamente na ferramenta de perguntas e respostas, que é aqui na barra de ferramentas também do Zoom, ou por meio do chat. Eu vou ficar acompanhando e vou repassar depois para as palestrantes. Então, sem mais delongas, para começar a discussão, eu passo a palavra para Nikita Davan. Alô, pensei, esse vídeo? Sim, o Eloy já saiu, ele teve um imprevisto, mas ele já saiu de casa, já está chegando, tá? Tá, desculpe. Tá, tchau, obrigada. Me to participate in this webinar, and I'd particularly like to thank the Goethe Institute for the invitation. I hope all of you all can see my Eu espero que vocês possam ver a minha apresentação. Para a tradução, está tudo funcionando normalmente? Sim? Eu sei que está sendo traduzido para o português. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer, mas eu vou me apresentar. Infelizmente, eu não falo português ainda, então não foi possível. Eu consigo acompanhar um pouco, compreender, mas não fazer apresentação em português. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre mim. Sou Nikita Dhawan, sou da Índia e vim para a Alemanha 22 anos atrás para fazer os meus estudos de PhD e, em seguida, fui fazer uma pesquisa em Frankfurt, depois passei 4 anos na Áustria e voltei para a Universidade de Gießen e agora estou trabalhando como professora na Universidade de Dresden. Questões ligadas à justiça, direitos humanos, democracia, decolonialismo e direitos das mulheres. O que eu vou apresentar hoje é um panorama geral sobre essa questão de gênero, de nacionalidade, igualdade, e como as pessoas não estão necessariamente familiarizadas com o conceito de intersetorialidade, eu vou apresentar este conceito um pouquinho, dando algumas perspectivas sobre interseccionalidade. Então, tem alguns 18 minutos, eu tenho aqui meu cronômetro, e vou tentar respeitar os horários para que as minhas colegas também tenham tempo suficiente para falarem. Então, fizemos algo incrível, muito importante, algo tão útil, essas políticas, esse ativismo feminista é de suma importância. Então, vou falar um pouquinho sobre o histórico deste conceito. Então, esse feminismo intersetorial, muitas vezes a pergunta principal é qual que é a diferença, que diferença que essa diferença faz? Às vezes temos a impressão de que as diferenças não fazem a diferença, que você seja negro, que você seja branco, que você seja homem ou mulher, pouco importa, somos todos seres humanos e temos todos os mesmos direitos. No entanto, do ponto de vista interseccional, feminista, sim, vemos que sim, faz a diferença. E essa abordagem, a sorosidade global, tudo isso cria uma base sólida para essa sorosidade global. Então, experiências específicas de racismo, de machismo, islamofobia, privilégios de certas classes, enfim. E eu vou pedir rapidamente. Estou falando muito rápido? Fala para ela que sim, por favor. Obrigada.
Então, o que as feministas estão tentando fazer é fornecer um conceito no qual possamos pensar em experiências diferentes de discriminação, simultaneamente, sem hierarquizar as diferenças de discriminação. Então, o argumento não podemos dizer que racismo é pior que sexismo, antissemitismo é pior do que islamofobia. Então, simultaneamente, temos como pensarmos de uma maneira multidirecional as diferentes experiências e eixos de discriminação. Então, aqui, o feminismo negro tem sido extremamente importante no sentido de nos sensibilizar sobre as múltiplas formas de discriminação. E eu tenho aqui uma citação da ativista negra que diz que não existe nenhuma coisa, não existe uma luta que seja uma luta única, pois nós não somos seres que são identificados apenas por um viés, somos seres múltiplos, com múltiplas facetas, e que, portanto, esse conceito de que somos apenas, por exemplo, feministas não existiria. Somos também de uma classe, de uma raça, de uma etnia, etc. Então, historicamente, a interseccionalidade feminista, as suas raízes se encontram na experiência de mulheres negras, né? Em 1851, Sojourner escreveu, ela falou, fez um discurso chamado Eu Não Sou Uma Mulher, e ela falou como do ponto de vista de uma mulher negra que veio de uma família que foi escravizada e que fez uma crítica essencialista da sua experiência. Então, para sintetizar o que eu quero dizer, essa questão da intersectorialidade como uma metáfora para explicar como a raça, a classe e a opressão de gênero interage com a vida das mulheres negras. Então, a Crenshaw usa essa interseccionalidade para mostrar essa questão. E justamente, né, temos esta mulher, essa pensadora Crenshaw, quando ela foi acusada, né, quando ela acusou uma empresa de ser racista, a empresa falou: veja bem, nós não somos racistas, nós contratamos homens negros. Ou seja, a questão também era uma questão de sexismo, né, naquele caso específico. Então, vemos vários exemplos de sexismo, racismo, homofobia. Esses exemplos eu citei. Então, trabalhando no sentido de criando políticas e leis para assegurar direitos de igualdade iguais para mulheres, homens, homossexuais, independente de raça, de credo, de orientação sexual. E essas leis antidiscriminatórias, elas lutam por essas questões. E é importante compartilhar com vocês também, é importante entender que esse não é um modelo. Vamos ver aqui, eu sou uma mulher de cor, que vem do sul, do hemisfério sul, enfim. Mas não podemos dizer, eu sou vulnerável, mais vulnerável que uma mulher negra. Então, ao mesmo tempo, eu moro na Alemanha, eu trabalho numa universidade, eu não sou cidadã alemã, mas eu sou funcionária pública do governo alemão, enfim. Então, existem várias facetas. Então, não é simplesmente uma questão
de um mapa da opressão, no sentido de dizer, ok, as mulheres brancas são apenas discriminadas pelo seu gênero, as mulheres negras são discriminadas pelo gênero, pela raça e assim por diante. Então, agora eu tenho mais 10 minutos. Então, eu vou rapidamente dar uma pincelada desse conceito da Kimberly Crenshaw para explicar a questão da interseccionalidade. Então, aqui temos uma imagem que retrata bem a questão da interseccionalidade. Quando uma pessoa é alvo de vários tipos de discriminação, produzindo registros de vulnerabilidade, mas também de... E este é um conceito muito importante, como a opressão está muito conectada de uma maneira muito indireta com outras questões, tem a questão também da orientação sexual, entre outras coisas. Então, as diferenças fazem sim a diferença, em outras palavras. Esta que seria a conclusão. Então, a interseccionalidade tem feito um trabalho incrível, né? Esses pesquisadores que fazem que escolhem essa abordagem da interseccionalidade, é uma corrente de pensamento que tem sido estudada em várias partes do mundo por ativistas, pensadores, pensadoras, e até as Nações Unidas utilizam a noção, o conceito de intersetorialidade para compreender melhor a questão da diversidade. Então, interseccionalidade e diversidade são ferramentas que andam de mãos dadas e as organizações tentam melhorar as condições de trabalho, colocando e implementando políticas que fomentem a diversidade. E temos também a noção de, eu não sei como eu diria isso em português, mas é o não desempenho. E eu sou inspirada pelas críticas da Crenshaw sobre a questão da interseccionalidade, e o não desempenho argumenta o seguinte, que o paradoxo é que quanto mais instituições falam sobre diversidade e interseccionalidade, menos diversidade e menos intersetoriais essas instituições se tornam. E eu fiz parte de um grupo de excelência de Frankfurt, muito prestigioso na época, e os principais pesquisadores, tínhamos 31 homens brancos e 3 mulheres. Então, apesar de que a Universidade de Frankfurt, se você for ao site da universidade, eles vão falar que é uma universidade que fomenta a questão da diversidade, mas se você olhar as políticas, rapidamente você vai perceber que é isso que a Sarah Emmer quer dizer quando ela fala da questão do não desempenho. Então, podemos brincar que se você quiser ver diversidade na Universidade de Frankfurt, venha à noite, quando as pessoas da limpeza vêm fazer a faxina dos banheiros. É aí que você vai ver negros, imigrantes, pessoas turcas, que estão trabalhando em cargos extremamente mal pagos. Então, é uma crítica da questão das políticas de interseccionalidade, dessa questão do não desempenho dessas instituições. Acho que agora eu tenho uns 7 minutos. Eu vou rapidamente dar uma pincelada nesses pontos da interseccionalidade e do não desempenho, trazendo uma outra perspectiva do feminismo global do hemisfério sul, o feminismo da Índia, onde foi argumentado que a interseccionalidade é apenas um vinho antigo numa nova embalagem. Ou seja,
algo que as feministas sempre lutaram e reivindicaram. Então, quando falamos de feminismo, ativismo na Índia feminista, a questão de classe, as mulheres intocáveis, as feministas intocáveis, é um termo político, né, utilizado para as feministas da elite, as intocáveis, a hegemonia, para retratar a hegemonia e o domínio, né, destas feministas de classe privilegiada. Então, trata-se de um aspecto muito importante do feminismo que não endereçamos nessa questão da interseccionalidade. Então, existe uma pergunta: o que acontece quando esses conceitos são apresentados no norte, no hemisfério norte, né, num contexto anglo-americano, quando são exportados para outras partes do mundo? Como é que esses termos são traduzidos, interpretados? Eles realmente ajudam mulheres pobres e carentes que vivem no hemisfério sul? Trata-se de um feminismo transnacional ou não? Ou são apenas feministas de carreira, de elite, representando as mulheres? Então, no contexto alemão, a interseccionalidade tem tido feitos extraordinários, aumentando o número de publicações de mulheres pesquisadoras, aumentando o número de cargos de mulheres no servidorismo público, enfim. Existem muitos professores e pesquisadores, mulheres e homens, que não são brancos, que não são homens. Então, e muitas vezes me perguntam, mas como é que a senhora, como pesquisadora, conseguiu ser tão bem colocada na academia alemã? E eu posso te dizer que eu sou uma das poucas, não é uma coisa comum. E eu não estou dizendo isso porque eu sou o suprassumo nem nada disso, mas eu digo assim, o que eu estou querendo dizer é que essa questão de criação de políticas que incentivem mulheres a participarem mais, a estarem mais ativas nestes cargos, é algo que, de fato, carece. E o foco da interseccionalidade está na raça, no gênero e na etnia. E muitos pesquisadores da América Latina apontam que eu trabalho com muitos pesquisadores da Universidade do México, da Cidade do México, e trabalham questões indígenas, entrelaçadas com questões feministas, grupos indígenas, e eles usam o conceito de raça, de etnia, para falar da questão indígena também. Então, é muito difícil quebrar esse status quo, o que eu quero dizer. Quando falamos de interseccionalidade, as coisas não são iguais. Class is an important category, but the international division of labor is not adequately addressed. So somehow class is only discussed in the context of the nation state. So there is the danger of Então, existe todo um perigo do nacionalismo metodológico. Por exemplo, tentando ver, por exemplo, em vez de olharmos uma perspectiva transnacional, quando estamos analisando uma questão que está acontecendo na África do Sul, às vezes, enfim, acabamos não conseguindo olhar para uma determinada situação considerando o seu contexto. E a Crenshaw, ela avisa
que a questão da interseccionalidade não deveria se tornar uma competição entre aqueles que estão denunciando a opressão. Então, antissemitismo e racismo, por exemplo, não são farinha do mesmo saco. Precisam existir esforços específicos para lutar contra as questões de antissemitismo, quanto para as questões de racismo. E agora eu tenho mais 1 minuto. Para concluir, eu passaria a palavra de volta para Camila Crenshaw, que diz que temos que ter cuidado, pois o feminismo interseccional não deveria se tornar esta competição, justamente, entre aqueles que estão denunciando a opressão. Temos que tomar cuidado como defensores e defensoras de grupos minoritários, minorias, que a gente não comece a oprimir uns aos outros. E, infelizmente, eu não estou aqui com o slide, mas tem outra citação maravilhosa da Angela Davis, ativista afro-americana, pesquisadora, e ela diz que nós também precisamos nos assegurar que a gente não caia na armadilha das políticas onde as diferenças não podem fazer a diferença, não podem ser demarcadas. E essas diferenças deveriam ser permitidas. Deveria ser permitido que essas diferenças façam a diferença, em vez de simplesmente ignorarmos, colocarmos de lado. É preciso ter sensibilidade, ter nuances, e não, em vez de generalizar, ver as nuances. E tem uma citação maravilhosa do Eagleton, acadêmico marxista, que diz que ideologia é como um bafo ruim. É sempre o do outro que é o pior. Então, é preciso tomar cuidado com as posições. Quando acusamos alguém de sexismo, racismo, islamofobia, antissemitismo, é preciso tomar cuidado para refletirmos sobre os nossos próprios pontos cegos. E é por isso que o feminismo intersetorial, que ele seja também autocrítico. Muito obrigado pelo espaço aqui para a palavra, e eu aguardo comentários. Muito obrigada, Nikita, por esse excelente panorama, essa excelente reflexão geral, que faz, inclusive, uma boa conexão com a nossa próxima palestrante. Então, sem mais demora, eu passo a palavra para Edilza Sotero. Bom dia, muito obrigada, Isabela, obrigada a todas as pessoas que estão e estiveram envolvidas na promoção deste evento, para a sua realização. Fico muito feliz em falar após a Nikita, porque, como a Isabela apontou, acho que tem bastante diálogo entre as nossas falas. Nessa proposta de reflexão hoje, para pensar gênero, trabalho, interseccionalidade, eu também fui muito provocada a pensar e falar sobre interseccionalidade, então acho que vai ser um diálogo aqui que a gente estabelece, e, obviamente, aguardando também a fala de Gisele e as questões que vão ser trazidas aqui, abordadas. Eu sou professora na Universidade Federal da Bahia, socióloga, venho me dedicando aos estudos que envolvem, mais do que a categoria interseccionalidade, porque é importante a gente pensar, e aí eu acho que a fala da Nikita, ela tem essa capacidade de apresentar o impacto que esta categoria, que o debate teórico e metodológico da interseccionalidade tem no espaço acadêmico hoje, mas, ao mesmo tempo, compreender que esta é uma categoria, uma teoria que a gente trabalha e que hoje, em muitos espaços, especialmente
pelo impacto que vem tendo, vai se tornando numa palavra que traduz expectativas, que traduz ideias, mas a gente precisa perseguir também esse caminho da teoria, de quem formulou, o que pensava, quem trabalha com esse conceito, o que é que pensa, e, a partir disso, o que é que nós podemos também, acadêmicos ou não acadêmicos, nos valer, usar deste conceito para entender a sociedade, para entender o mundo que a gente vive. Então, é um pouco desse caminho que eu faço também, ao usar a interseccionalidade, mas usar a interseccionalidade para compreender problemas que eu acho interessante, que eu venho trabalhando. Então, a minha fala, ela acho que reflete um pouco disso, dessa minha trajetória. Então, eu começo dialogando um pouco a partir da teoria, e aí tem um diálogo muito interessante com a fala de Nikita, para a gente pensar a interseccionalidade e também trazer esse debate para a realidade brasileira, para uma produção de autores brasileiros que tem se dedicado ao contexto, ao conceito de interseccionalidade, mas a outras dinâmicas também. E vou falar um pouco sobre a forma como o conceito de interseccionalidade, essa categoria, pode nos ajudar a pensar o trabalho no Brasil. E termino com um olhar que tenta lançar vistas para a América Latina. Vamos tentar fazer isso nesse desafio. Agora eu devo ter uns 16 minutos. Vou tentar também ser disciplinada em relação ao tempo, como a Nikita. Eu dizia, então, que a interseccionalidade é uma categoria incontornável. Essa é uma ideia que algumas autoras, eu não trouxe a referência aqui, mas autoras que publicaram recentemente, 2015, 2016, um livro na França, chamam a atenção. A interseccionalidade é uma categoria incontornável. E é um termo que, assim como a Nikita pontuou, ele tem instrumentalidade conceitual. Ele vai tratar dos efeitos da interação de categorias, de sistemas de opressão, de eixos de opressão, que a gente vai chamar, mas de categorias como raça, classe, gênero, nacionalidade, sexualidade, geração, entre outras, e entre muitas outras. E é nessa busca de não construir hierarquia e, ao mesmo tempo, entender que estas categorias precisam dar conta de uma realidade social que a gente vai se situando para pensar o conceito de interseccionalidade. Eu sei que a gente está sendo traduzido, então me pontuem se eu estiver falando muito rápido, e aí eu vou controlando a cadência da fala. E a interseccionalidade tem um instrumental conceitual que vai permitir entender como é que as relações de poder se estruturam e são conformadas no formato das desigualdades sociais. É um uso muito significativo. Então, a gente compreende a existência de múltiplos eixos de opressão e de subordinação a partir desse conceito da abordagem conceitual da interseccionalidade, para ir trabalhar em diferentes dimensões, que podem ser situadas na ordem social, na ordem política, na ordem econômica, na ordem cultural, na ordem simbólica, para tratar tanto de indivíduos, de pessoas, de atores coletivos, como a gente chama, né, de grupos, de coletivos, de instituições. Existem diferentes níveis. O que a interseccionalidade ela propõe é que se consiga obter uma percepção sensível para os efeitos que essas dimensões têm na vida das pessoas. Aí a gente está falando de uma dimensão que é identitária. Eu não vou entrar nesse debate, porque, especialmente para o brasileiro, o debate sobre o que é identitário, e inclusive sobre os termos que são usados, que envolve essa ideia de identitarismo, são muito presentes, e isso tira o nosso foco. Então, a gente caminha um pouco mais para pensar que, a partir do uso do conceito da categoria interseccionalidade, a gente consegue compreender ou ajudar na compreensão de como formas de desigualdade são produzidas e reproduzidas. Para compreender que existem múltiplas dimensões das experiências que vão constituindo a vida cotidiana, que variam em diferentes contextos e através do tempo e do espaço.
A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente pode pensar um problema, uma situação, o mercado de trabalho brasileiro, e como é que a gente pode usar esse aparato conceitual para ter um olhar singular para pensar o mercado de trabalho. Como a Nikita pontuou, a Kimberly Crenshaw... As Nikita mentioned, o conceito é um conceito que está assentado na tradição do feminismo negro dos Estados Unidos, mas que tem uma recepção muito significativa. O impacto que tem é um impacto que permite que outras intelectuais venham desenvolvendo ideias a partir do conceito, mas chama a atenção o olhar para esta dimensão, que pensa os efeitos e os impactos de eixos de subordinação, de eixos de opressão, não está preso dentro da categoria interseccionalidade. Eu vou falar, então, por exemplo, a gente tem autoras como a Carla Cotirene. A Carla Cotirene é uma jovem, hoje doutora, brasileira, que se dedica ao estudo de interseccionalidade, que publicou um livro sobre interseccionalidade e que vai definir interseccionalidade como a inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado. E vai desenvolver muitas ideias, inclusive trazendo para um contexto, um olhar brasileiro para este debate. A gente tem, por exemplo, a Nikita apresentou muito bem a ideia da intersecção, da metáfora que a Kimberly Crenshaw usa, e a Carla Cotirene fala de encruzilhadas. Essa é uma encruzilhada para os tradutores e as tradutoras, mas a encruzilhada como algo que faz muito sentido em termos religiosos, em termos simbólicos e culturais brasileiros. Eu cito uma autora não brasileira, mas que também trabalha com as ideias de como essas categorias podem se articular, que é a Grada Quilomba. A Grada Quilomba, que tem uma formação, inclusive, na Alemanha, ela vai falar em racismo genderizado. E aí, discutindo como raça e gênero estão articulados num contexto social contemporâneo, e faz isso de forma muito interessante num livro que foi publicado recentemente e traduzido para o português, chamado Memórias da Plantação. Falar sobre esse assunto é também chamar para o diálogo a Lélia Gonzalez, que não trabalha, assim como a Grada Quilomba, não trabalha com um conceito de interseccionalidade e que produz, inclusive, antes do conceito ser formulado, né? A publicação da Kimberly Crenshaw, em que ela fala de interseccionalidade, é de 1989. Nós temos produções de Lélia Gonzalez de antes disso, em que ela vai discutir esses fenômenos, e ela vai falar do racismo e do sexismo. E ela diz que o racismo é um sintoma da neurose cultural brasileira. É muito interessante ver como a Lélia Gonzalez vai trabalhar com conceitos da psicanálise para pensar sobre o racismo, e que vai também, utilizando conceitos da psicanálise, pensar nessa relação com a chave nas ideias de raça, classe e gênero. Ela fala de racismo e sexismo, mas o conceito de classe está sempre presente em sua produção. E é interessante, porque na crítica que a Nikita coloca, inclusive, na dificuldade que o conceito de interseccionalidade tem para que a gente pense a realidade da América Latina, a Lélia Gonzalez, na década de 80, já estava pensando esses fenômenos. Ela, por exemplo, lança a mão de um conceito que é a americanidade, para discutir como, neste território que a gente chama de América Latina, conferindo toda a fortuna simbólica e cultural para o contingente ibérico, né, espanhol, português, que há mais elementos que a gente precisa considerar, especialmente de uma cultura indígena, de uma cultura africana, que vai se alicerçando nesses espaços e construindo algo que é mais do que latino. E aí ela vai trabalhando essas ideias e nos presenteando com essas reflexões. Vou seguir
para a gente pensar ainda na chave do conceito interseccionalidade, e como nos convida a Patrícia Hill Collins, que a Nikita também citou na sua apresentação, quando ela diz que a interseccionalidade é um projeto de conhecimento e é um projeto de justiça social. Num texto que é publicado, traduzido no português em 2017, que ela publica um pouco antes nos Estados Unidos, em que ela se mostra um pouco frustrada pela forma como o conceito ele vai ganhando um caráter acadêmico e perde essa dinâmica de ser um conceito que está ligado a lutas por emancipação, né? Um projeto de justiça social que é colocado quando o conceito surge, porque ele surge no contexto dos movimentos sociais. A Sirma Bilge, que é também uma teórica sobre interseccionalidade, ela fala a interseccionalidade, o enfoque interseccional, ele vai além de reconhecer os sistemas de opressão. Reconhecer é um passo, mas quais passos nós daremos após reconhecer que existem esses sistemas de opressão, que eles estão interseccionados? E aí, a partir dessa provocação, que é colocada por todas essas autoras que eu elenco, eu vou aqui com vocês pensar como é que o conceito de interseccionalidade ele pode nos ajudar a pensar essa dimensão do trabalho, do mercado de trabalho e do mercado de trabalho no Brasil. A gente vai aqui. Eu trouxe aqui algumas imagens, é uma tabela, sociólogo gosta de tabela, então tem esse problema. Parece complexa, tem muitos números, mas ela apresenta um quadro para a gente pensar no mercado de trabalho brasileiro como se dá o rendimento médio mensal, e aí a gente vai considerar 3 categorias: gênero, escolaridade, cor e raça. Apesar de ter muitos números, as cores nos ajudam muito, porque a gente vê que à medida que o verde vai ficando mais forte, mais escuro, a renda aumenta. E aí, cruzando, esse quadro vai cruzando, né? Traz as categorias mulher negra, homem negro, mulher branca, homem branco, e com os níveis de escolaridade na coluna vertical, a gente percebe que, no Brasil, as pessoas que têm o maior rendimento no mercado de trabalho são homens brancos com o nível superior completo. A gente está aí fazendo algum sentido para a escolaridade. A escolaridade, no caso dos homens brancos, tem um impacto no seu rendimento, mas quando a gente vai ver as mulheres brancas e as mulheres negras, a gente entende que tem aí outros fatores que impactam o rendimento. Não é simplesmente a escolaridade que vai resultar no maior rendimento. A análise interseccional, ela é responsável por esse olhar, porque ela diz, não é suficiente pensar este dado a partir de um percentual, de uma taxa que vai explicar o Brasil, que diga assim, olha, o rendimento médio do brasileiro e da brasileira é X. Se a gente não olha para estes elementos, a gente não percebe que mesmo com o ensino superior completo, as mulheres negras ganham menos da metade que os homens brancos ganham no Brasil. A gente pode olhar também para um fenômeno que é um fenômeno hoje no Brasil preocupante, que é a taxa de desocupação. A taxa de desocupação média no Brasil é de 13%, de 13,5%. E a gente poderia ficar com este percentual, com essa taxa, para entender o Brasil. Mas se a gente olha para este dado, novamente, trabalhando com as categorias gênero, escolaridade e cor ou raça, a gente percebe que há aí uma diferença significativa em relação à desocupação, olhando para estas categorias quando elas estão presentes. E aí a gente percebe que, mesmo
com o ensino superior completo, as mulheres negras têm uma maior taxa de desocupação em relação ao homem branco, em relação à mulher branca, em relação ao homem negro. Então, tem fatores que estão para além do efetivo ganho de escolaridade, que é um discurso que é importante, até porque a gente vê que mulheres negras com superior completo têm uma taxa de desocupação menor do que as que estão em outros níveis de escolaridade. Mas, ainda assim, tem os fatores, tem os impactos que não podem ser explicados de forma genérica e generalizada. Nós precisamos olhar quais são os fatores que impactam o rendimento e a taxa de ocupação ou a taxa de desocupação e que resultam neste quadro que nós vemos. A gente não tem tempo para analisar em debates, especialmente porque esses dados eles não são suficientes nem para explicar a forma, as condições de trabalho. Porque mesmo quando a gente pensa num quadro em que a taxa de desocupação é maior ou menor, as condições de trabalho não estão aí colocadas. E quando a gente pensa no contexto pandêmico, por exemplo, como os fatores de gênero impactam e impactaram o trabalho de mulheres brancas e negras. Então, o que a interseccionalidade nos convida, ela não dá resposta, mas ela nos convida a olhar para os fenômenos de forma mais detalhada, de forma mais articulada, negando um olhar que vai falar de uma generalização, porque quando a gente generaliza, a gente não consegue perceber as formas como os diferentes grupos são impactados no mesmo assunto, no mesmo relacionado a uma mesma situação. Eu vou avançar na minha fala pensando essa situação no mercado de trabalho e aí entendendo que a interseccionalidade é um conceito que tanto nos consegue pensar como as desigualdades estão pensadas, porque, como a Sirma Bilg fala, nos ajuda a perceber a existência dessas desigualdades, mas também consegue pensar como é que as pessoas se articulam para a ação a partir das desigualdades, da situação crítica em que vivem. E aí eu vou falar muito rapidamente, porque eu tenho pouco tempo agora, sobre o fato de a situação crítica em que se encontram, e aí a gente vai pensar no Brasil, e a partir desses indícios que vocês viram nessas duas tabelas, sobre o fato das mulheres negras no Brasil serem um grupo significativo e, ao mesmo tempo, se encontrarem numa situação de maior vulnerabilidade no mercado de trabalho, em outras áreas, mas aqui a gente se concentra no mercado de trabalho, que isso não significa que não haja luta para que se alcance os direitos. E dentre os grupos de maior vulnerabilidade, um que se encontra, que é um grande contingente, que se encontra em vulnerabilidade significativa, é o grupo das pessoas que estão atuando no trabalho doméstico. E isso se aprofundou, ficou mais significativamente vulnerável durante a pandemia. Eu trouxe aqui uma imagem de 1946 para a gente pensar que a luta pelos direitos de trabalho, mesmo em pessoas que vivem numa situação crítica, e aí a disposição para a ação coletiva, ela existe e ela é histórica. O fato de não se alcançar, não acessar os direitos, não alcançar os direitos, não significa que a luta não se dá, e que as pessoas não tenham a disposição para lutar pelos direitos. E aí, no caminho das lutas para os direitos, eu termino pensando que hoje uma instituição que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, no Brasil, que é uma luta histórica, porque por décadas as empregadas, trabalhadoras domésticas, não podiam ter nem sindicato no Brasil, porque eram proibidas, porque a profissão de trabalhador doméstico e trabalhadora doméstica não era reconhecida, e, portanto, as pessoas não conseguiam se organizar neste formato que nós temos no Brasil, que é o formato de sindicatos. Se a gente entra na página hoje da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a imagem que aparece é a imagem da Francia Marques, que foi eleita no último domingo vice-presidente da Colômbia. E aparece esse texto
que eu imagino que vocês estão vendo, a federação parabeniza a vitória de Francia Marques, que é uma mulher negra e que foi trabalhadora doméstica e eleita vice-presidente da Colômbia. A Francia Marques, ela é notícia mundial hoje, né? Conhecida especialmente após a vitória nas eleições. A ideia, essa informação de que ela é uma ex-empregada doméstica circula o mundo, saiu na capa, saiu numa matéria no New York Times, publicada pelo interesse que essa figura desperta, pela história que ela tem, e porque é uma ativista dos direitos humanos na Colômbia, numa luta de décadas pelo direito ambiental, e hoje vice-presidente. E aí eu termino com uma ideia que a Francia Marques teve em toda a sua campanha eleitoral, do viver saboroso, traduzido para o português, no espanhol, vivir sabroso. E a ideia do viver sabroso é uma bela utopia, que me faz lembrar também de uma utopia que está presente no movimento de mulheres negras no Brasil, que é a utopia do bem viver. A ideia do bem viver, que é individual, mas que é eminentemente coletivo. E que, enquanto ideia coletiva, pode impulsionar para mudanças sociais, para a promoção da justiça social, que é aquilo que a Patricia Hill Collins afirma que é a grande proposta do conceito de interseccionalidade. Então, que a partir dessa possibilidade de analisar a sociedade, de entender que olhar para as singularidades, para as identidades, é algo que não nos enfraquece, que nos fortalece, e nos fortalece, inclusive, para a ação social, para a busca da justiça social, para a emancipação, que é a minha perspectiva, e porque é a perspectiva de quem propõe o conceito de interseccionalidade, que eu finalizo a minha fala aqui, ansiosa para o nosso debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Edilza. Eu reforço, como Edilza e Nikita também já falaram, que o nosso chat está aberto e a ferramenta de perguntas e respostas também, para que a gente dê o seguimento ao debate logo após a fala da Gisele. Então, eu passo agora a palavra para a Gisele Ziglac. Merci beaucoup. Muito obrigada. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a todos os parceiros, a Goethe, a Aliança Francesa e todos os parceiros. Eu estou muito feliz de poder participar com vocês hoje. Depois da apresentação maravilhosa das minhas colegas, eu quero trazer a minha perspectiva sobre esse conceito, me apresentando rapidamente. Sou doutora em filosofia política e também tenho uma especificidade. Eu sou uma filósofa prática, uma vez que eu estou sempre em pesquisa e também em trabalho em campo, a partir do estabelecimento de programas de mentoria, de liderança, em diferentes continentes, em diferentes organizações e instituições. Eu tenho, então, essa particularidade de participar do mundo das ideias, da pesquisa e também da implementação dessas ideias em campo. E também publiquei recentemente um livro que é fruto de minhas pesquisas, que se chama Subversivas, a arte sutil de nunca fazer o que esperam de nós, publicada pela Cultrix no Brasil, e que será lançado em julho. Eu estou muito feliz por ele ser publicado em português, e em 2023 será publicado em árabe, com um editor libanês, uma editora. E é interessante observar que existe possibilidades, isso é uma novidade em termos de quebra de todas as barreiras e referenciais estabelecidos, uma vez que temos uma mulher que acabou de ser eleita, Rachel, que foi eleita como deputada na Assembleia Nacional da França e que também era uma trabalhadora doméstica. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês para dizer que a interseccionalidade
revoluciona todos os meios, e hoje na França temos uma mulher negra deputada que era trabalhadora doméstica e que ela precisou trabalhar muito junto aos sindicatos para fazer valer a voz das mulheres. Então, a voz da interseccionalidade está se movimentando, e quando ela se concretiza com esse tipo de exemplos, nós vemos aí a necessidade de reflexão sobre esse conceito, pois ele faz com que as linhas se movam de uma forma concreta, e essas mulheres são um exemplo disso, da importância de estarmos transpondo as barreiras que estão ligadas às dificuldades. Então, esse conceito de interseccionalidade, ele demonstra a necessidade de observar as diferentes formas de exclusão, de marginalização que nos permite compreender as raízes dessa desigualdade e de seus contextos. E temos aqui um conceito que é incontornável no âmbito das ciências sociais, pois ele trata das diferentes formas de opressão vivenciadas pelas mulheres, efeito de casta, classe social, raça, origem étnica, orientação sexual e outros. E eu gostaria de dizer que não tenho uma apresentação em slide, eu não preparei, mas se vocês precisarem de algo, eu posso enviar a vocês. Essas dimensões, elas estão ligadas às mulheres e todas essas formas de discriminação, e vemos que isso oferece uma leitura que nos permite compreender as desigualdades múltiplas ligadas aos eixos de opressão que passam pelo gênero, casta, conceito de raça, que, ainda que seja um conceito que expressa uma realidade sensível, sabendo que cientificamente não existiria uma raça humana, uma vez que a espécie humana ela é indivisível, mas nós sabemos que essa questão traz conteúdos e conceitos muito ancorados. E na Europa temos uma definição para essa questão da discriminação interseccional. E eu vou ler o que foi escrito. Dizem que a discriminação interseccional é um dos problemas não resolvidos no mundo, pois ela mostra sociedades inclusivas, pacíficas e a plena expressão de uma sociedade participativa com igualdade de gêneros, dentro dessa abordagem pública da cidadania e o que oferece uma análise em diferentes níveis em favor da justiça social para todos. No Conselho da Europa também há uma definição proposta com relação à discriminação interseccional, e isso por pesquisadores acadêmicos, que fala sobre quando uma pessoa é vítima de discriminação, isso independentemente do motivo, percebemos a necessidade de criar uma encruzilhada entre essas diferentes perspectivas, e quando uma pessoa é vítima de discriminação, vemos que isso está ligado a questões que são inseparáveis e que provocam de forma específica a discriminação. Esse conceito de interseccionalidade explora, portanto, a diferença e a diversidade existente entre as mulheres, e que fala também de experiências múltiplas de subordinação. Pouco importa se sejamos mulheres brancas ou negras, eu sei que no Brasil ainda há outras categorizações com relação à raça, indígena, amarela, ou que seja. Por conta da diversidade, vemos que esse conceito busca tratar também as diferenças e de trazer precisão para esses conceitos, mas a partir disso vemos aí que há camadas ligadas ao patriarcado e à dominação masculina. Então, vemos que esse conceito é muito interessante, pois ele traz um verdadeiro efeito que nos ajuda a avançar e assume formas diferentes segundo o contexto, país ou cultura. Portanto, esse conceito mostra algo importante que está ligado à condição feminina, mas não o define em termos essenciais, pois em termos de grupo, ou seja, e do que ele adquire,
temos algumas coisas a destacar. Por exemplo, esse conceito não vai definir realmente o que é uma mulher, a sua essência, ou seja, o que ela pode ser. Isso depende mais da condição feminina, ou seja, mulheres com as quais alguma coisa acontece. Ou seja, existe algo comum entre as mulheres de diferentes territórios e continentes e que passam pelo menor denominador comum. E por que o menor denominador comum? Pois todas as mulheres são diferentes, mas vemos ao mesmo tempo um denominador comum que é mais amplo, ou seja, todas as mulheres enfrentam esse fenômeno, e esse fenômeno é uma herança comum. Qual é? A exclusão, a opressão. Essas são as duas heranças em comum. As mulheres não são vítimas por natureza ou em sua essência, mas elas são vítimas por conta dos fatos, vivendo violências de todos os tipos. E isso leva a uma redução identitária que ilustra o que o antropólogo francês falava da valência dos sexos. E isso a partir do masculino e do feminino, que provém do fato de que o ser humano se autoproduz sem modelo, mas acaba sendo definido pelo que é extrabiológico. E os meus primeiros trabalhos de pesquisa trazia essa questão do gênero humano. Então, o que é extrabiológico se impôs até os dias de hoje e se transformou na opressão dos homens. Dessa forma, as mulheres acabam encontrando dificuldades e a interseccionalidade ela nos remete ao mesmo tempo às identidades múltiplas das mulheres através da multiplicidade das discriminações e das formas de opressão vivenciadas pelas mulheres. E vemos aí que existe, então, uma ligação entre esse menor denominador comum e o maior denominador comum. E esse tipo de nuance é difícil de ser percebida. Então, a interseccionalidade, ela nos remete a essa multiplicidade de formas de opressão que as mulheres atravessam. E, dessa forma, é importante compreender esse conceito-chave que nos permite construir uma normatividade baseada sobre a universalidade dos homens de uma forma geral e, sobretudo, ligada aos homens brancos. Esse conceito de interseccionalidade é um ponto focal em termos de todos os tipos de discriminação e dificuldades encontradas pelas mulheres na prática, e não somente pela sua natureza. E essa questão das condições práticas, ela traz algo que vai além do essencialismo e que faz das mulheres vítimas eternas. As mulheres não são vítimas eternas, sabemos que há contextos e condições que faz com que as mulheres sofram mais ou menos violência. E assim, podemos estabelecer uma analogia entre o que o antropólogo Coates chama sobre um novo nó com relação à evolução humana. Nós temos aí a neotenia, a capacidade de aprendizagem do cérebro, a plasticidade, ou seja, nós vemos aí que existe, então, premissas para a evolução humana. E dentro desse conceito de interseccionalidade, e esse nó, e vemos que esse conceito nos mostra a importância de abrir o feminismo para um feminismo imaginário, que transcende as fronteiras e que fortalece algo importante, que é a capacidade das mulheres de expressarem essa realidade e suas diferenças, ou seja, participar dessa conversa, desse diálogo político, pois é apenas ele que nos permitirá avançar, colocar
as palavras nos lugares certos e a entender o conjunto de todas essas realidades. Claro que uma mulher negra, indígena, vítima de discriminação e racismo, ela vai viver, obviamente, algo que é diferente do que é vivenciado por uma mulher branca e até de um homem negro. E sabemos que tudo isso também depende de outras realidades e vivências que faz com que vivamos diferentes formas de discriminação, ou seja, não há um jogo olímpico, uma disputa para saber quem sofre mais. São situações que não estão opostas entre si. E é importante, dentro desse contexto, compreender o que é a segmentação da categoria. E dentro disso, nós vemos aí que há uma variabilidade em termos de discriminação e de formas de opressão. Existe também uma ampla busca por esses denominadores comuns, ou seja, uma condição humana a partir das diferenças possíveis e impactantes que possam se estabelecer. Esse raciocínio traz um esclarecimento interessante sobre esse nó que tem múltiplas entradas e que exigem uma conscientização para a criação de políticas públicas. Então, essa questão da mulher, deste nó górdio, que traz também novas realidades, e sabemos que a palavra humanidade vem de homem, enquanto que humano está mais ligado ao feminino, ou seja, a palavra utilizada para definir humanidade exclui na parte sintática as mulheres, e é o que eu chamo do primeiro sequestro civilizacional, ou seja, os homens se apropriaram da humanidade, deixando as mulheres a condição da opressão. E quando falamos de interseccionalidade no trabalho, é importante conhecer o seu alcance em todos os níveis organizacionais, e a incidência da interseccionalidade no trabalho é inegável. E o mundo do trabalho precisa ser avaliado a partir desse ângulo da interseccionalidade para que tenhamos como comunicar, falar sobre as formas de mudança que nos trarão mais igualdade. E isso, no que diz respeito a reparar, a diminuir as brechas, tudo passa pela interseccionalidade, pois todo o feminismo que expressa as realidades, por exemplo, de castas, de raças e etc., jamais conseguirão chegar a essa igualdade por todos sem passar por essas premissas. Por isso, o feminismo precisa ser inclusivo e abarcar todas as interseccionalidades, e para alcançar a completude, uma igualdade, e isso demanda a devoção, o trabalho de todos os que se encontram na administração pública, ministérios e outras instituições. É importante estabelecer uma reflexão para que tenhamos como nos tornar bons aliados interseccionais. Todos podemos nos tornar aliados nessa interseccionalidade para educar os dirigentes das organizações, colegas, família, para que todos se sintam corresponsáveis e tenham vontade de fazer com que as coisas avancem. O que é importante fazer? Acredito que é importante passar por uma avaliação dessa dinâmica, ou seja, do menor denominador comum, passando até o maior denominador comum, ou seja, um caminho de evolução a partir de seus próprios privilégios. É importante conseguir avaliar seus próprios privilégios. A Nikita trouxe essa noção dos privilégios que vai além da questão de cor da pele, status, classe, escolaridade, capacidades físicas. É importante compreender que existe privilégios a partir de sua natureza própria e que exercem papéis posteriores no que diz respeito à determinação e graus de acesso também ao privilégio. E são coisas que muitas vezes não escolhemos, mas precisamos reconhecer inicialmente como os elementos materiais e imateriais de sua condição pessoal. E assim temos como observar
o que nos é oferecido e que nos ajuda a tomar medidas necessárias que podem favorecer o meio de trabalho e societal para que ele seja mais inclusivo. E é, portanto, importante que os tomadores de decisão entendam que as pessoas que têm experiências de vida diferentes e com identidades diferentes e privilégios que lhes são intrínsecos possam ser considerados. E realmente eu preciso sair às 12h30, eu não posso me atrasar, então eu vou avançar rapidamente, e eu acredito que é importante desenvolvermos o que eu chamo de sororidade interseccional, que seria uma aspiração, essa universalidade que traz a importância e o valor de todas as experiências vivenciadas pelas mulheres, com a reflexão sobre como podemos nos apoiar em nossos meios de trabalho e sociais, como fazer com que consigamos ser corresponsáveis frente a essa consciência coletiva, de fazer com que tudo isso avance a partir de uma abordagem de solidariedade feminista, considerando todas as dificuldades e sofrimentos existentes, de que forma podemos nos apoiar mutuamente, e isso dentro dos nossos objetivos feministas. Isso para ir rumo à inclusão, e isso a partir do maior número de diferenças e que nos ajudariam a desenvolver denominadores comuns, como, por exemplo, o direito ao aborto, e que podem evidenciar como houve a questão do rapto civilizacional a partir das diferentes concepções da desigualdade. E, dessa forma, vemos a importância das reflexões para que não tenhamos mais formas de reprodução, ainda que inconsciente, dessa questão do patriarcado. Agora, como fazê-lo sem integrar em si realmente as diferentes formas de discriminação? Então, é importante que nós tenhamos como passar por uma desconstrução do que temos estabelecido a partir dessa compreensão, dessa convergência de luta, onde compreendemos a necessidade de uma conscientização por todas as mulheres dessa questão da interseccionalidade, que seria um prelúdio a uma forma de humanismo interseccional. Essa reflexão levaria a um humanismo interseccional, de forma a que tenhamos como contextualizar um universalismo que não seja somente algo vazio ou apenas um reflexo. E acredito que isso passa pela diversidade, pela inclusão e seus conceitos, ou seja, passar para um metanível para fazer como Hannah Arendt preconizava. E, se não, vamos ter o que Nikita falou sobre a hierarquização, sobre a opressão. Não temos aí um concurso, uma competição com relação a quem é mais discriminado ou não. Isso traria mais fragmentação, isso é a perda de tempo e de energia. E isso traria dificuldades de compreensão entre o que é a realidade de mulheres brancas, negras e etc. Isso não nos leva a lugar algum. É importante que não nos privemos da possibilidade de pensar sobre o mundo, de encontrar as pessoas. Não podemos cair em extremismos a partir do pensamento de que o que sofremos é mais importante do que o que os outros sofrem. Então, é importante fazer com que haja um espaço global e que englobe todos esses segmentos, e, dessa forma, vamos passar por essa polarização, estabelecendo processos e reflexões que contemplem essas duas dinâmicas. E eu terminaria citando a filósofa de estudos pós-coloniais especializados, Nadia Ayla, que fala que o feminismo deve ser concebido como uma poderosa máquina para desfazer as normas. Eu paro por aqui, ainda que não tenha terminado, agradecendo a todos e todas pela atenção. Muito obrigada, Gisele. Eu sei que a gente tem pouco tempo, né, do que estava previsto para o debate,
Eu recebi uma pergunta aqui que eu gostaria, então, de compartilhar com vocês. Talvez a Gisele não tenha tempo de responder, mas a pergunta seria: como as perspectivas teóricas da interseccionalidade podem contribuir para a sua institucionalização nas sociedades brasileira, alemã e francesa? E eu complementaria a pergunta perguntando um pouco qual seria a visão de vocês de como isso pode ser, como a interseccionalidade pode ser incluída nas políticas públicas, sem que haja mera apropriação do conceito, ou como Nikita falou, algum discurso que não seja levado realmente à prática. Não sei, Gisele, se você poderia começar respondendo, ou se você já teria que sair. Je suis désolée, je suis obligée de déjà Eu sortir. sinto muito, eu sou obrigada a sair imediatamente. Quero agradecer muito a vocês e espero que tenhamos novas possibilidades de continuar com esse debate. Muito obrigada, boas trocas para todos. Foi uma honra. Muito obrigada. Bom, então eu passaria a palavra na ordem que foi a apresentação, primeiramente a Nikita. So thank you for the question. Muito obrigada pela pergunta. Eu diria que é muito importante que sejamos sensíveis aos contextos nos quais os ativistas trabalham e atuam, assim como também as bolsas de estudos, né, ligadas à pesquisa, enfim. E no contexto do qual eu trabalho na Alemanha, é preciso tomar cuidado para não universalizar a interseccionalidade. É algo relevante para diferentes contextos, entender as diferentes experiências de discriminação, e, no entanto, é preciso tomar cuidado que quando os conceitos viajam de uma cultura para outra, precisam ser traduzidos e transplantados nesse conceito, nessas culturas específicas, sendo sensíveis a diferenças linguísticas. Como traduzir, por exemplo, interseccionalidade em português, ou em alemão, ou em hindi, em quechua, em indonésio, mandarim? O que acontece? Interseccionalidade é um código que pode pegar vários conceitos como direitos humanos, justiça, democracia, secularismo. E o que acontece quando esses conceitos são traduzidos? O que é perdido no meio do caminho e o que nós ganhamos? E essa sensibilidade de contextos, as feministas argumentam que isso é muito importante. Outro ingrediente importante, segundo ingrediente, são as categorias. Quando falamos sobre raça, por exemplo, no Brasil, ou negritude, ou branquitude, tem um histórico muito diferente. As noções de negritude, branquitude ou raça, quando falamos disso na Alemanha, quando falamos raça em alemão, por causa da história da Alemanha, do nacionalismo, do socialismo, do fascismo, tem toda uma outra roupagem. E é preciso tomar cuidado com as categorias dos conceitos. Então, não reduzir categorias como raça, classe, gênero, sexualidade, antissemitismo, pois tem as suas próprias histórias nos diferentes contextos culturais. Então, não é que não podemos falar de uma maneira intercultural, senão a gente não poderia nem sequer ter essa conversa. Mas é preciso estar sensível às diferenças linguísticas, pois eu, por exemplo, sou convidada para representar a Alemanha, apesar de eu não ser alemã. Então, vemos as complexidades de um mundo globalizado, interconectado. Então, eu preciso repetir que é preciso ser sensíveis às diferenças históricas, culturais e experiências. Por fim, quando falamos de instituições, é muito importante que as instituições sejam responsabilizadas. Por exemplo, eu faço parte da estratégia de diversidade na Universidade de Dresden,
e eles vão ter uma reunião estratégica daqui a algumas semanas, e eu acho que é muito importante fazer com que essas instituições se responsabilizem, que eles não usem a diversidade, gênero, justiça, interseccionalidade e igualdade de gênero apenas como ferramentas de ranking internacional de marketing, né, para ficarem bonitas aos olhos das instituições que avaliam as outras instituições. Então, é preciso fazer parte de instituições, e eu trabalho para o Estado alemão, e eu critico o governo alemão. É preciso que as organizações, instituições, fazedores de políticas públicas, tomadores de decisões, que eles se tornem responsáveis, que eles sejam responsabilizados e não e que eles não sejam que eles não levem esse viés de não desempenho que eu mencionei, né, o conceito de não desempenho, ou seja, instituições que falam desses conceitos, mas que não colocam em prática. Obrigada, Nikita. Edilza? Eu agradeço também as questões e tenho muito acordo com o que Nikita colocou. Acho que tem aí um sumário, de fato, para pensar de forma teórica e de forma prática como a gente introduz o conceito de interseccionalidade, como ele se relaciona com a realidade social e como ele pode ser pensado no campo das políticas públicas. Eu só colocaria 2 elementos aqui, né? Um é fruto também de pesquisa, porque entre as pesquisas que eu tenho feito, eu me dediquei nos últimos anos a pensar o conceito de interseccionalidade no campo das políticas de educação no Brasil. E aí percebendo que é um desafio muito grande, porque quando a gente fala em Brasil, um país com dimensões do Brasil, a gente costuma dizer dimensões continentais, a gente tem desafios regionais enormes. Então, pensar o Brasil, inclusive trabalhar com o conceito de interseccionalidade no campo de políticas públicas no Brasil é ter muita seriedade em tratar com um conceito de região, das diferenças regionais e o que as diferenças regionais impactam na produção de políticas. Então, a gente tem que pensar que, ao analisar o contexto, a gente encontra o que é central. É central quando a gente está pensando no Brasil, falar em raça. A Lélia Gonzalez diz, o racismo é a neurose cultural brasileira, é um sintoma da neurose cultural brasileira. O racismo é central na sociedade brasileira. Mas quando a gente está pensando na elaboração de políticas, pensar as diferenças regionais e o quanto isso impacta na política é importante. É importante pensar como os temas são tratados, a forma como eles são tratados, a forma como eles entram ou não entram na hora da elaboração das políticas públicas. Então, eu acho que um primeiro passo é entender o que faz sentido neste contexto, na nossa sociedade brasileira, para elaboração das políticas públicas, dos desafios, dos eixos de subordinação, como nos convida a pensar, em termos de teoria, a interseccionalidade. Um outro elemento que é complementar a excelente fala de Nikita, que e aí a minha perspectiva, que é não usar o termo interseccionalidade como uma tentativa de fugir do enfrentamento das dimensões de raça, de gênero, de classe social, de regionalidade, que é o que a gente vem de forma muito acertada denunciando, criticando, que é um uso liberal do conceito interseccionalidade. Então, e assim como se faz também do conceito de diversidade. Então, você coloca tudo que você não quer tratar de forma direta dentro dessa caixinha e deixa ali reservado. Não é esta a proposta do conceito interseccionalidade, nem de quando a gente está falando de diversidade, é um pouco do que Nikita falou, né? Como é que a gente torna as instituições responsáveis por não só fazer o discurso, mas empregar as políticas.
E aí, no campo das políticas públicas e no campo das políticas em geral, é importante entender que o conceito não é um convite para não pensar especificamente as questões de gênero, as questões de raça, é compreender que essas questões estão interligadas. E elas, enquanto interligadas, a gente precisa atacá-las, abordá-las nessa dimensão em que elas aparecem, que são interconectadas, interrelacionadas, interseccionadas. É só um complemento para as questões. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não tenho outras perguntas aqui, nem no chat, nem na ferramenta de perguntas e respostas. Não sei se teria alguma outra pergunta. Se não, eu gostaria de perguntar à Nikita e à Edilza se elas teriam algum último comentário, alguma última consideração a fazer. Talvez algum complemento à fala, se o tempo foi muito curto. So I'd like to conclude by Eu once gostaria again. de concluir agradecendo os organizadores e organizadoras. Foi uma manhã produtiva, foi muito enriquecedor quando juntamos pesquisadoras e pensadoras de contextos diferentes. É muito importante, no contexto atual, e uma das primeiras oradoras também mencionou que quando falamos sobre interseccionalidade, não é apenas interseccionalidade de vulnerabilidades ou privilégios, mas também podemos falar de interseccionalidade de ódio que está acontecendo. Estamos vivenciando formas de fascismo global, estamos vivenciando formas de muitos retrocessos sobre direitos das mulheres, autonomia sexual, todas as lutas que parecem tão antigas, quando nas últimas décadas as lutas que foram lutadas e os direitos que foram adquiridos, se vocês tivessem me falado isso 5 anos atrás, que ainda estaríamos lutando pelo direito da mulher de poder abortar, caso ela queira, considerando o contexto na Índia, a discussão sobre exclusão demográfica que está acontecendo na Índia, nós ouvimos notícias também da Polônia, dos Estados Unidos e de outras partes do mundo, da Hungria, do Brasil e da Índia, e eu creio que essas conversas recentes, onde aprendemos umas com as outras estratégias para lidar com os desafios, são extremamente importantes para não cairmos numa compreensão muito ingênua e romântica da solidariedade. Solidariedade é algo que dói, é um processo doloroso e lento. Não é simplesmente falamos durante 2 horas e brota uma solidariedade repentina. Não é assim que acontece. Então, precisamos construir alianças, solidariedade, trocar figurinhas, ouvir umas às outras, conversar umas com as outras, ter modéstia, ter humildade e dizer eu não sei tudo. E é por isso que eu preciso aprender com as minhas colegas brasileiras, minha colega francesa, pois sentar aqui simplesmente na Universidade de Frankfurt, de Dresden, na Alemanha, aqui com os meus colegas, enfim, no meu departamento, não tenho a noção do que está acontecendo. E precisamos nos conectar constantemente. Então, eu concluiria dizendo que para continuarmos esse processo difícil e doloroso de construção de uma solidariedade transnacional, pois é realmente um desafio. Muito obrigada. Muito obrigada, Nikita. Edilza?
Eu agradeço também o convite, a iniciativa de promover esse debate, que, como a Nikita falou, é um debate muito rico, porque ele nos convida à reflexão, para pensar as diferenças, mas também as singularidades, mas também aquilo que é similar, aquilo que dialoga entre as nossas diferentes experiências dentro deste contexto social, que tem uma dinâmica que é uma dinâmica global, e é uma dinâmica global tanto para o que a gente pensa no campo do progressismo, tanto no campo do conservadorismo. São dinâmicas que se estabelecem. E aí, quando eu penso nessas dinâmicas globais, eu penso muito com um autor, um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos. E o Milton Santos, ele nos ensina, há algumas décadas, num livro que ele publicou, chamado Por uma Outra Globalização, que eu acho que é uma das maiores pérolas já escritas. Ele vai falar de uma coisa que se chama pedagogia da existência. E ele fala que nesse campo do que ele está denominando de pedagogia da existência, as pessoas, é um campo em que se aprende a sair de uma situação crítica, passa-se por o desenvolvimento de um olhar crítico, né, a partir da situação crítica vivida, para uma tomada de consciência. Que essa pedagogia da existência, dessa existência que nos atravessa, das realidades individuais, mas como o pensamento interseccional nos convida a refletir, que é das realidades individuais, que a gente também produz um olhar de solidariedade que vai para além dos indivíduos, porque a gente vai reconhecendo, a partir das diferentes realidades individuais, aquilo que nos aproxima, aquilo que pode nos tornar sensíveis à existência de outras pessoas e à realidade de outras pessoas. Então, a partir dessa ideia da pedagogia da existência, que eu me despeço com votos de que nós produzamos nessa nossa existência a resistência necessária para mudar o mundo, para transformar o mundo, que eu espero que seja aquilo que nos move também, e que nos moveu para que estivéssemos hoje aqui nesse debate. Então, muito obrigada às pessoas responsáveis por idealizar esse evento e por realizá-los. Agradeço a Nikita, a Gisele, que não está mais aqui, pelo debate, a vocês pela escuta. Muito obrigada. Muito obrigada, Nikita, Edilza, Gisele, que precisou se ausentar. Muito obrigada a todas as pessoas que se conectaram, participaram. Muito obrigada a todas as pessoas que organizaram o evento. Obrigada também pelo convite para moderar o debate riquíssimo, muito interessante.